Todo ano de eleição é assim. Você vai se deparar com pessoas falando palavras das quais elas mesmas não explicam. Eu estou falando dos candidatos. Os caras começam a falar palavras e mesmo a base aliada ali e começa a repetir. Na verdade, já foi assim durante o período quase que todo aí do governo Bolsonaro, mas em ano eleitoral é pior. Então eles começam a falar que estão defendendo a democracia, mas não explicam o que é democracia. Eles mesmos muitas vezes estão atacando a democracia e se dizem defensores da democracia. Fala-se fascismo, fala-se em negacionismo, fala-se em populismo, mas esses caras não explicam nada. Eles têm por tese de que você vai aceitar o discurso, vai aceitar aquela palavra e que não vai questionar, ou mesmo sabendo por que não vai questionar, e se não souber não vai questionar porque vai parecer meio ridículo, vai se colocar em uma situação meio delicada ali. Como você não sabe o que é isso? Então a moda agora, na verdade já vem de algum tempo, mas agora se acirrou um pouquinho mais, é falar de acabar com a polarização. Mas ninguém explica o que ele acha que é a polarização. Polarização do quê, com quem? Alguns até citam, mas não explicam. A palavra da moda agora é acabar com o populismo. Então se a pessoa é popular, ele chama o cidadão ali, o presidente, o governador de populista. Mas o que é o populismo exatamente? Parece que fica fácil do cara, fica parecendo que está combatendo alguma coisa e não está combatendo droga nenhuma. Tenta me explicar e me fale de um único político que não tenha que fazer alguma coisa, alguma ação que vá agradar a sua população, a população do seu município, a população do seu estado, a população do país. O populismo em si, ele cerca-se basicamente de coisas em que o governador, o político, o governante fica apenas fazendo coisas que agradem a população e esquece das obrigações. Então, o crítico com relação a isso que fica citando o populismo, ele deveria apontar quais foram as ações que não foram feitas, mas também não se esqueça de apontar quais foram feitas e tente apontar ali, demonstrar com razão, com dados, com um embasamento, o que é de fato populismo. Me parece, é apenas um jogo de palavras, um jogo vazio, para tentar angariar a simpatia de alguém sem entrar em detalhes ali, sem se arriscar muito. É o tal do político profissional. Só fala as mesmas coisas, repete os mesmos discursos. Você pegar o discurso do cara de 2 meses atrás, de 3 anos atrás, está sempre falando a mesma coisa. Muda uma palavrinha ali, um jeito ali, mas no fundo está sempre falando a mesma coisa. Então assim, diz aí, tem gente acusando o presidente de ser populista, em quê? Em diminuir a roubalheira, populista por terminar obras que não foi ele que iniciou, populista em quê? E aí, claro, eu fico sempre dizendo a mesma coisa aqui, vou ficar repetindo até onde eu achar que é necessário. Não existe moeda de 3 lados. Então, quando o cara ataca o presidente, ele está se colocando à esquerda, não se esqueça disso. Não existe candidato decente de direita que vai atacar o presidente Bolsonaro. Ele vai ignorar, ele vai falar que tem coisas boas e ruins, mas atacar, não. Então, sinal de que não tem outro candidato de direita, baseado nessa minha teoria. Aquele que ataca os 2 lados, ele fica além do aquém. Ele não consegue ter voz, ele não encontra eco, ressonância, nem nos que acreditam na direita, nem nos da esquerda. E quando muito ainda, fica atacando o centrão também, e aí o cara ataca todo mundo. Então, que droga de ideologia é essa? Nenhuma. Já defini aqui com você no canal que o liberalismo é o sistema econômico que eu defendo. Se é que bem um sistema político-econômico, na verdade, em que as pessoas devem ser livres para transacionar. Mas o liberalismo já falhou. Já falhou porque ele não conseguiu impedir, seja porque os governantes foram corruptos ou foram permissivos, não impediu os monopólios, os gigantescos monopólios que se formam. Se você entrar no supermercado e você der uma boa verificada nos produtores que tem ali, você vai encontrar 3 ou 4 gigantes que dominam aquele negócio. Eu não vou falar o nome, mas se você pesquisar você vai achar com muita facilidade. Então o liberalismo ele falhou nesse ponto porque ou não houve um acordo político necessário ou porque o sistema em si não é suficiente. Sendo assim, você vai ter que definir se você é de esquerda, ou seja, socialista ou comunista, ou se você é progressista ou conservador. O conservador é o cara que vai ter o direito natural, as leis naturais como base para esse discurso.
em prol da família, em prol da vida, da liberdade. O progressista liberal vai ter um discurso um pouco próximo, só que ele é liberal nos costumes, ele é progressista. Para onde ele aponta o nariz? Para onde ele está indo? Para o lado da esquerda. Ele vai abraçar pautas identitárias, ele vai abraçar pautas de gênero, ele vai abraçar pautas das quais, até se bobear a aprovação do aborto. Não se surpreenda se você vê algum cara se dizendo de direita daqui a pouco votando, do qual eu sou totalmente contra, para deixar bem claro aqui, não tenho a menor dúvida quanto a esse assunto. Então toma muito cuidado, porque esses caras na verdade são um bolo só, cada um tentando usar uma cor diferente para se distinguir, mas no fundo é tudo farinha do mesmo saco. Nós não temos alternativas de direita, por enquanto não surgiu e não acredito que vá surgir mais para esse ano. Então, quando alguém falar em populismo e acabar com a polarização, você pode escrever: esse cara está flertando com a esquerda. Ou flertando ou é da esquerda mesmo, pura e simples. Desculpa, mas essa é a minha opinião de tanto estudar o assunto, é assim que eu vejo. Não há necessidade nenhuma de uma pessoa de direita não ser propositiva, não ficar com ideias que apontem soluções para o Brasil e não fique aí de picuinha, falando um monte de besteira, tentando usar uma palavrinha, esse reducionismo, para fim de definir tudo. A mim não engana, a mim não engana. Então fique atento, espero que a você também não vá servir como ponto para você cair nessas armadilhas. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, dê um curtir nesse vídeo, clique lá no sininho para receber todas as notificações, ajude a aumentar a relevância de circulação de boas ideias. Obrigado e até o próximo vídeo.